Sejam bem-vindos ao nosso podcast Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma. Para quem não me conhece, sou Bianca Sampaio, filha amada de Deus, mãe do Maurício Filho, esposa do Maurício e atuo na área de cardiologia e nutrologia com mais de 60 mil pacientes atendidos e vidas transformadas. E hoje, nosso tema, mulheres fortes por fora, feridas por dentro. Forte, né? Então, ninguém mais capacitada para poder falar com autoridade sobre esse tema. A minha irmã em Cristo, que eu fiquei muito feliz dela poder ter aceito, Simone Reis. A Simone é uma mulher que, assim como nós, é uma mulher que realmente tem feito a diferença na vida das pessoas. Ela é cristã, psicoterapeuta, especialista em saúde emocional feminina, possui formação em artes, em English. Fala, irmã. Arts in Counseling. Gente, é muito chique, minha irmã. Dos Estados Unidos, pela Flórida Christian University, nos Estados Unidos, além de formação em psicanálise clínica e especialização em transtornos de personalidade. Atua no atendimento de mulheres que enfrentam ansiedade, dependência emocional, dificuldades nos relacionamentos, desafios na regulação das emoções, auxiliando no desenvolvimento do autoconhecimento, fortalecimento da autoestima e equilíbrio emocional. Seu trabalho tem um olhar voltado para a raiz das emoções, considerando como experiências da infância, como rejeição, abandono, desvalorização, como isso pode gerar feridas emocionais que se manifestam na nossa vida adulta, como medo, necessidade de validação, dificuldade de se posicionar. Sua abordagem integra técnicas e estratégias de regulação emocional com princípios bíblicos, promovendo um processo de transformação emocional que envolve mente, emoção e fé. Nossa, eu tô até com medo de tanta coisa que a gente pode conversar e que pode, como diz, englobar e vai abranger muita coisa, e eu tenho certeza que vai transbordar muito na vida das pessoas, né, das mulheres principalmente que estão nos ouvindo. Mas primeiro, obrigada, muito feliz por ter vindo estar aqui com a gente. Fala um pouquinho da Simone. Primeiro eu quero agradecer, para mim é uma alegria enorme estar aqui participando. Eu espero imensamente contribuir um pouquinho para cada uma das mulheres que ouvirem, que participarem de alguma forma desse podcast. E você tem sido bênção na vida de muitas pessoas, levando a informação, que é algo muito necessário, porque a informação ela é uma forma de nos auxiliar na libertação, porque a própria palavra de Deus diz que o povo perece por falta de entendimento, né? Então, quando o nosso entendimento ele é aberto, a nossa mente ela se expande de uma forma muito grande e a gente passa a ter esse conhecimento que a gente precisa para ter as mudanças necessárias na nossa vida, né? Tô falando para vocês que hoje vai ser forte. Simone, e antes da gente falar assim da profissional Simone Reis, eu quero conhecer um pouquinho da mulher Simone. Como é a Simone no seu dia a dia? Quem é a Simone fora do consultório ou fora das consultas, das sessões online? Assim como todas as mulheres, com seus desafios, com as suas dores, com as suas dificuldades, mas eu sou filha amada de Deus. Eu tenho plena convicção do amor de Deus por mim. E sou mãe, sou esposa, sou casada há mais de 33 anos, com o mesmo marido. E nós temos uma filha, eu sou avó, tenho 2 netos. Não sabia! 2 netos. O Macai, que tem 7 anos, a Maia, que tem 4 anos. Gracinha. Eles moram nos Estados Unidos. E eu sou muito persistente. Também sou amorosa, sensível, acolhedora, sou dona de casa, sou uma mulher como todas nós. E igual você falou, cada uma com seus desafios.
Que só cada uma que sabe, né? Exatamente. E Simone, em que momento a psicoterapia entrou na sua vida? O que a gente, o que você fez escolher cuidar emocionalmente das outras mulheres? O que te fez? Mas antes disso, eu queria que você compartilhasse com a gente o que é a psicoterapia, o que é a psicologia, você entendeu? Assim, explica pra gente. Vamos começar pela psicologia. A psicologia, de uma forma simplória, mas não simples, é a ciência que estuda o comportamento, as emoções, a forma da pessoa reagir. Então, é a ciência que estuda o comportamento humano. A psicologia, a psicanálise. A psicanálise, ela é mais profunda. A psicanálise, ela vai no nosso inconsciente. Ela olha as dores emocionais, ela tem um olhar mais profundo na história da pessoa. A coisa que às vezes a gente vê que a psicologia, ela vai cuidar do aqui e agora, do que a pessoa está sentindo hoje. Então, vamos cuidar desse sintoma hoje, né? A psicanálise, ela aprofunda. O porquê ela vai disso? atrás da causa. O que causou isso nessa pessoa? Por que ela está sentindo isso, né? Então, ela vai aprofundando. E a psicoterapia, ela é o acompanhamento. A pessoa, o profissional acompanha essa pessoa na escuta ativa. Ela tem uma sensibilidade para perceber essas dores. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai ouvir, vai trazer ferramentas, vai aprofundar em cada ponto que ela traz, para trazer as ferramentas necessárias para que ela consiga lidar com a vida. Bianca, eu costumo dizer que ao longo da nossa vida, todos nós carregamos uma mochila. E essa mochila, ela é invisível. A gente não para ver essa mochila. E o que a gente coloca nessa mochila? Tudo aquilo que nos pesa ao longo da vida. Sabe aquele deixa para lá? Deixa para lá. Então, isso a gente cuida na psicoterapia. O que a gente acha que a gente deixa para lá, ele não fica para lá. De alguma forma, ele vai estar nos prejudicando. E na psicoterapia é um lugar onde você fala sem julgamento. É onde você pode expor as suas dores, as suas fragilidades, as suas fraquezas, e ali não tem julgamento. É como se a mente da pessoa, eu ouço muito isso no consultório, que as pessoas chegam dizendo, nossa, Simone do céu, a minha cabeça tá assim. E aí, o que a gente começa? Organizar os pensamentos. Porque a própria palavra de Deus fala pra gente que nós temos que ter cuidado com o que a gente pensa. Por quê, Simone? Porque a nossa vida depende dos nossos pensamentos, né? Claro que a gente não vai aprofundar na questão da espiritualidade, porque a gente conhece a palavra, sabe que o Senhor já predestinou tudo, mas em outro aspecto, nós fazemos escolhas. E as escolhas da minha vida e da sua vida somos nós que fazemos. E se nós não organizamos os nossos pensamentos para fazermos boas escolhas, nós vamos o quê? Colher fruto de uma má escolha. E essa má escolha veio de onde? De um pensamento mau. Que geralmente eu gosto muito de ouvir, né, assim, igual as meninas falam, nunca vi a Bianca do podcast. Eu adoro. Realmente, sou do podcast, eu gosto de podcast, eu gosto de ouvir. E esses dias eu estava ouvindo um podcast de duas mulheres e elas falando, são mulheres também cristãs, e falando justamente que como a gente tem que gerenciar nossas emoções, porque dependendo das nossas escolhas ou do que eu falo, do que eu faço, do que eu decido, muitas vezes a gente faz pela nossa emoção. E aí vem as consequências, né? Do falar, do xingar, né? Ou de uma coisa boba que a gente, e aí elas falando que quando isso vai virando tanto, é hábito, né? Porque
A gente vai só resolvendo as nossas coisas através da emoção. Hoje eu tô triste, hoje eu tô alegre, hoje eu tô animada, hoje eu não sei o quê. Então, não é aquela coisa estável, né? Lógico que a gente não é ser humano. Mas a partir do momento que a gente tem algumas ferramentas pra gente respira. Que emoção que isso te trouxe? Exatamente. Né? Não, fiquei com raiva. Aí eu vou falar. Gente, mas isso é muito difícil, né? Aí eu ouvindo, falei, Jesus amado, me dá domínio próprio. Porque é muito complicado, né? A gente primeiro sentir, depois perceber. Aí eu falei, Jesus, como que eu vou fazer isso? Sendo que é em segundos, assim, não é nem segundos, né? Milésimos de segundos, você já falou. E quando a gente fala da psicoterapia, quando você falou, né? Não, e aí a gente vai tentar vir com algumas ferramentas para a gente tentar ver o que a gente pode fazer. Seria isso, mais ou menos. Porque o que acontece? A gente vai organizar esses pensamentos, né, Bianca? Porque antes de a gente ter uma ação, aquela ação foi um pensamento. Então, todos nós funcionamos da mesma forma. Situação, pensamento automático. O que é pensamento automático, Simone? É a interpretação que todos nós damos para o que a gente pensa. E muitas vezes, o que acontece com a gente? A gente está no automático, então a gente não para interpretar de forma consciente. Porque muitas vezes a gente não está consciente na tomada de uma decisão, a gente está agindo como você mesma disse. Agindo como? Por uma emoção. E agir por emoções, por sentimentos, é muito perigoso. Porque o nosso sentimento, ele oscila, ele muda. O nosso sentimento muda de acordo com o que a gente pensa. E se eu penso bem a seu respeito, eu vou ter sentimentos bons sobre você. Se eu tenho pensamentos negativos a seu respeito, eu não vou querer estar perto de você. Então, os nossos pensamentos, ele tem a capacidade de mudar os nossos sentimentos. Por isso a palavra de Deus diz para a gente ter cuidado com o que a gente pensa. É muito complicado, gente. Como que eu vou segurar esse pensamento meu? Aí é o ponto, Bianca. Como que eu vou pensar? Não pensa. Não, pode pensar. Não, tipo assim, não pensa. Jesus. Olha, isso é só o início, hein, gente? Posso trazer um ponto? Lógico. Falando sobre pensamento? O ponto é, os nossos pensamentos, na grande maioria, eles são involuntários. Né? Você não escolhe aquele pensamento. Mas a boa notícia é que a gente não escolhe o pensamento que vem à nossa mente. Mas a gente escolhe qual pensamento que a gente quer que permanece. Então, eu acho que esse é o ponto que a gente precisa aprender de fato. Faz um exemplo. Um exemplo? Por exemplo... Eu sou dos exemplos, gente. Não, mas exemplo é ótimo. É de fato onde tem aprendizado. Vamos lá. Quem nunca teve um pensamento intrusivo do tipo, tá dirigindo e de repente fala, já pensou se esse carro cair lá na ponte? Quem nunca teve um pensamento desse? Esse é um pensamento intrusivo. Agora, você quer nutrir esse pensamento? Não. Então, você não vai alimentar esse pensamento dentro de você. Como que a gente não alimenta? Aí, vamos de novo para a palavra de Deus, né? Aí a Bíblia diz para a gente pensar naquele que dá esperança. Então, por que eu vou nutrir pensamentos ruins? Porque se eu nutro pensamento ruim, vamos lá, voltando para o carro na ponte. Aí, já pensou se eu jogar esse carro aqui e ele cair lá embaixo da ponte? Aí você vai começar a pensar sobre isso. Você pensa, nossa, o carro vai cair lá na água, aí os vidros vai estar fechados, de repente a água vai começar a entrar, você vai ficar apavoradíssimo, às vezes sem ação, às vezes aquele pensamento vai continuar sendo nutrido dentro de você. Então, esse pensamento te faz bem? Aí é onde vem, a gente escolhe o que a gente quer nutrir na nossa mente. Vamos, um exemplo simples. Você chega em casa e você gostaria que o marido tivesse feito algo para você. E o marido não fez. Aí você já começa, nossa, esse homem, por que ele não fez aquilo que eu pedi? Eu mereço. Eu mereço. Deixa aí, trabalhei tanto. O que você vai sentir após esse pensamento, Bianca? Triste, com raiva. Ele não pode chegar perto.
Exatamente. Agora vamos tentar mudar o pensamento. Se a gente pensar do tipo, nossa, mas ele também estava trabalhando, a gente chegou praticamente juntos, ele estava cuidando do nosso filho, ele foi buscar ele na escola. Aí o que vai acontecer? Seu sentimento vai mudar automaticamente. Então, pensamento nutre sentimento. Então, depende. Quer ter sentimentos bons? Tenha bons pensamentos. E para ter pensamentos bons, como diz, é um exercício. Outro ponto que você trouxe. Eu falo isso muito em sessão, que... Gente, eu tô tendo uma sessão aqui, talvez vocês não estão sabendo. E o melhor, grátis. Bianca, eu costumo... Aproveita e fica para vocês também pegarem. Fica aí, vai ter mais, né, Bianca? Vai ter mais, só o começo. Aí, se vocês quiserem aprofundar, depois vai ter onde vocês encontram a Simone. Eu costumo dizer que mudar os nossos pensamentos é como a gente ir na academia. A gente vai na academia e você não sai de lá com o músculo definido de um dia para o outro. Você precisa persistir. Então, mudar os pensamentos é como se a gente precisasse adquirir músculos mentais, emocionais, mudar aquela dinâmica nossa. E isso não vai acontecer da noite para o dia. A gente precisa de ser persistente em relação a isso. É a tal da constância. A constância, exatamente. É virar realmente uma rotina. Exatamente. Porque os pensamentos negativos, intrusivos, disfuncionais, eles são persistentes. Então, isso não vai acontecer da noite para o dia. Então, a gente precisa persistir. Quem quer ter um corpo definido, precisa... E também para ter saúde, né? Precisa estar persistindo ali na questão de fazer exercício físico, praticar, né? E olha como é interessante, né? A saúde física e a saúde mental. No fundo, é a mesma coisa nesse sentido. Porque se eu vou para academia, se eu quero ficar saudável, eu preciso de constância, eu preciso de ir. E se eu quero ter pensamentos bons e, consequentemente, emoções alinhadas, eu também preciso estar naquela constância de um exercício. Então, para ter então, para ter também uma mente sã e forte, não adianta só um corpo forte. Eu preciso também tem ferramentas que são exercícios para tentar fazer isso. Para fortalecer, né, Bianca? E lógico que a gente sabe que o principal fortalecimento da nossa mente é o Papai do Céu, né? É baseado nele. A renovação da mente, que é baseada na palavra de Deus, né? A meditação, né? Meditação, qual que é a meditação? Meditar na palavra de Deus, né? Essa é a verdadeira meditação. É o que vai trazer transformação para a nossa vida, né? E, Simone, em que momento a psicoterapia entrou na sua vida? Como que foi isso? Eu sempre fui muito de ouvir. Eu tenho até uma amiga muito querida que, antes mesmo de eu ser psicoterapeuta, eu lembro que ela me deu um cartão, e bem engraçado, o cartão tinha uma pessoa com uma orelhona bem grandona, e o outro falando. Então, eu sempre fui essa pessoa que sempre ouviu muito. E as pessoas sempre se aproximavam de mim. E morando nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de conhecer a universidade, e no dia que eu fui, eu já fiquei e já fiz matrícula, e eu falei, não, é isso mesmo, eu gosto disso, e eu tenho isso não só como uma profissão, Bianca, mas como uma missão. É o que a gente chama de propósito mesmo. É o propósito exatamente. mesmo. Através da psicoterapia também ajudar mulheres, orientar. Sim. Muita gente, Simone, acha que, por exemplo, assim, eu vou numa psicoterapeuta ou numa sessão com a psicóloga, eu conto o meu problema e ela, nossa, você tem que fazer isso, isso e isso. Eu tô nervosa, eu tô brava com alguma coisa. Então larga esse emprego. Né? Assim, verdade. Acha que é desse jeito, né? Não sei o quê. Larga esse marido, não sei o quê, né? Assim. Doutora, o que a senhora acha que eu faço? Né? Porque eu tenho certeza, porque se eu for em você, eu vou perguntar, né? Então, eu tenho certeza que se eu vou perguntar, elas também perguntam. Tá, diante de tudo isso,
todos esses problemas, e aí, o que que eu faço? E assim, como que funciona para quem está, né, nos assistindo, para ter essa noção? É como se você estivesse por cima, né, olhando aquela situação, tudo, mas e aí você trazendo algumas ferramentas ou algumas... Como que funciona? Quase tudo funciona na base de perguntas, né, Bianca? Porque é a pergunta, eu vou fazer uma pergunta, a pessoa vai pensar sobre aquilo, e quando uma pessoa fala, o que ela faz? Ela escuta. Quando ela escuta, muitas pessoas, ela não precisa sair ali da sessão com os problemas resolvidos, porque não vai sair. O que ela precisa? Primeiro, colocar para fora. Porque o que mais adoece uma pessoa é isso, é guardar coisas demais. Então, começando colocando aquilo para fora, ela também vai começar a olhar para aquilo com um olhar diferente. E aí, a base das perguntas. Então, você vai fazendo pergunta e a pessoa vai linkando uma coisa. Ah, então eu fiz isso. Ah, então ela própria vai vendo. Mas o que eu faço? Aí você diz para ela, pensa comigo, se isso acontecer assim, ela, então vai acontecer isso e isso. E se for assim, vai acontecer. Então, ela própria vai trazendo algumas soluções. A resolução para aquilo que ela trouxe em terapia. São as perguntas certas. São as perguntas certas, exatamente. Na venda tem muito isso. Nos cursos de venda. E realmente, quando a gente vai colocando, né? A gente está numa situação e a gente começa a se perguntar, tem muita coisa. Ou a gente funde, né? E aí precisa de ajuda. Ou realmente tem coisas que, não, é lógico que é melhor isso. Porque muitas vezes a pessoa ela está tão presa no seu mundinho, na sua dor, que é uma das coisas que mais acontece com a gente tem o nosso ponto de vista, aquele ponto de vista no nosso olhar é o correto, é o certo, né? E aí você não consegue ter uma outra forma de ver aquela situação. Então, em sessão, a pessoa traz aquilo, e eu costumo dizer assim, será que não tem uma outra forma, um pensamento alternativo para a gente pensar sobre isso? Entendi. E aí a gente vai buscando, que são os exercícios, são as estratégias, são as ferramentas que auxiliam a pessoa a se entender. Porque a gente tem várias formas da gente entender, entendendo o nosso temperamento, que é uma das formas que a gente compreende um pouco sobre o outro, um pouco sobre nós. Nosso temperamento é o nosso jeito de ser. Nosso jeito de ser é inato, o Senhor nos deu. Então, entendendo um pouquinho sobre isso, você vai entender, então eu sou mais falante porque esse é meu temperamento. Então, aí você vai fazendo sempre linkando o seu jeito de ser com o comportamento que você teve, com a atitude que o outro teve que você não gostou, porque a atitude do outro não tem a ver com o que você fez ou com quem você é, mas com o outro, a forma como você lida com aquilo, a frustração que você sentiu porque criou a expectativa. Então a gente vai alinhando isso. É como se tivesse tudo emaranhado, Bianca, e a gente fosse colocando em ordens. Entendi. Aí, tipo, se você criou uma expectativa, um exemplo, se a pessoa criou uma expectativa muito grande em relação a uma pessoa, a uma situação, e aquela expectativa dela foi frustrada. Quem criou a expectativa? A gente, né? O problema, então, é do outro ou é meu? É eu que não soube lidar com a frustração por causa da expectativa que eu criei em relação ao que o outro poderia fazer. Entendi. Simone, muita gente confunde, né? Igual a gente conversou de psicologia, psicanálise, e você trata hoje na psicoterapia online e também presencial. Só mulheres? Só mulheres. Por que só mulheres? Que, assim, esse foi uma escolha. Escolha assim que... Foi. Eu escolhi, porque é o nichado mesmo, né? Mulheres, assim.
Eu escolhi desde lá de trás o nicho mesmo porque o que eu vejo? As mulheres, Bianca, muitas vezes elas vão guardando muita coisa. Elas guardam muita coisa. E quando ela encontra, né, uma pessoa que a acolhe, e a mulher... Sem julgamento. Sem julgamento. Ela consegue se abrir e se sentir confortável ali. E eu vi, caminhando com as amigas, né, a necessidade de ter alguém para te ouvir sem julgar você. Perfeito. E hoje no seu consultório, quais são as dores emocionais que mais chegam até você? Ansiedade, dependência emocional, insegurança, relacionamentos, autoestima, descontrole emocional. Qual que é, assim, aquele foco, assim, maior que você tem percebido? Todas essas que você trouxe... Bianca, querendo ou não, puxa uma coisa, né? Exatamente. Mas se eu fosse escolher do que você trouxe aí, a ansiedade, ela tá em primeiro plano. Ansiedade. E como, geralmente, essa mulher com ansiedade chega até você? Com que queixa? Como que é que funciona? Dá um exemplo pra gente, assim. Por exemplo, vamos trazer... Vou trazer um exemplo. Uma pessoa que chegou até mim, ela chegou sentindo sintomas dos quais ela não conseguia nem expressar de tanta coisa que ela tinha. Ou o coração acelerado, né? O ataque cardíaco, e dava vômito, sentia uma pressão na cabeça. E aí a amiga disse para ela, você precisa fazer terapia. E aí foi quando ela chegou e eu perguntei, o que você sente, né? Aí ela falou, aconteceu um acidente. E depois desse acidente, eu comecei a sentir todas essas coisas. Então, o que a gente fez? Nós fomos conversando um pouco. Ela foi contando um pouco da história e eu nem falei sobre o acidente, nem perguntei nada sobre o acidente. Fui perguntando como ela se sentia. Então, o que ela estava sentindo? Ansiedade. O que acontecia? Bianca, ela ia... dia sim, dia não, no hospital fazer um eletrocardiograma, porque o ataque cardíaco vinha de uma forma tão intensa que ela achava que ela ia morrer. Então, por que ela buscou terapia? Porque ela não suportava aquela dor emocional dentro dela sem saber o que ela estava sentindo. E isso é tão interessante você trazer como profissional, porque eu pego muito no consultório pacientes dessa forma. Né? Por isso que eu até quis te perguntar como que ela chega, porque a gente já conhece também, né? Sim. Porque eu encaminho muito também, né? Porque uma paciente que chega com taquicardia, abafamento, né? Falta de ar, que não é, eu brinco com isso, mas isso não é falta de ar porque a senhora está conversando comigo e não respirou, puxou o ar, né? Mas é aquela coisa... né, aquele abafamento, aquele mal-estar, ataque cardíaco, a mão gela, ânsia de vômito, quer ir no banheiro toda hora fazer xixi. Isso a gente percebe que é o nosso organismo respondendo ao cérebro, ao emocional. Lógico que como cardio, eu não vou, né? Não, isso daí é tudo emocional. Nós não vamos, já vou passar a senhora para um psicólogo, uma psicoterapia, nada disso, né? Lógico, nós primeiros vamos avaliar, descartar realmente se é cardiológico, mas todo tempo, né? Comigo lá, eu tento trazer para a realidade, né? Mas isso daí tá parecendo muito alguma coisa. Aí eu gosto de conversar, né? O que aconteceu em casa, ou para ver o que foi o gatilho. Eu sempre penso assim, antes era assim? Quando que começou? Excelente. Né? Não foi depois de um acidente. Então o gatilho foi esse acidente, né? Mas por que foi o acidente? Aí as meninas falam assim, Bianca, manda para psicóloga. Você está acolhendo, né? Porque eu fico fazendo anamnese, então, assim, porque realmente, para entender, porque senão, se você não conversa, se você não entende essa paciente, se você não faz esse acolhimento, ela vai voltar, porque ela não sentiu segurança. Eu posso pedir todos os exames cardiológicos, podem vir todos negativos, se eu só falar assim, não, isso aqui não é coração, pode ir no psicólogo. Ela vai em outro cardiologista perguntar não sei o quê. Agora, se você ouve,
A escutativa. Né? Se você ouve, e junto com a escutativa, você vem com os exames e que deu tudo negativo, essa paciente, com empatia, essa paciente tem mais segurança de realmente procurar uma ajuda psicológica, porque realmente, infelizmente, nós temos ainda muito enraizado de não procurar ajuda. Você concorda comigo? Sim. Né? Primeiro, eu acho que vem muitas vertentes. A mulher não, eu não preciso. Isso é besteira. Menino para cuidar, marido para cuidar, casa para arrumar, ainda vou arranjar. Não, isso aí é coisa de gente que não tem o que fazer. Muitas não é? vezes. Pro outro lado, também tem aquele que fala assim, não, isso daí é para doido. Exatamente. Porque no consultório eu atendo tudo, então eu já vejo as objeções de todos, assim. E outros que realmente não têm essa noção, né? Que tem uma ciência que pode te ajudar em relação a isso. E que é realmente aquele paciente ignorante na palavra mesmo, de não saber que tem, né, pessoas para nos ajudar em relação a isso. Você percebe isso, essa dificuldade das mulheres realmente chegarem até o seu consultório, e quando chega já realmente está numa crise mesmo. Sim. De anos, porque justamente, né, não, isso não é tão importante, ou eu consigo, não, isso é besteira. Como que é? Conta pra gente um pouquinho como que você tem percebido isso no consultório. Um dos pontos é exatamente o que você trouxe, né? Não, eu consigo, vou tentar mais um pouco, né? Vai dar certo. Terapia é coisa de louco, né? E muitas vezes querem fazer escondido. Tem pessoas que fazem terapia escondido dos familiares, porque não quer que ninguém... Tô acreditando. Não quer que a família saiba, porque o que a família vai pensar. Certa vez eu estava atendendo uma pessoa de forma online, e ela, de repente, eu comecei a perceber, eu sempre pergunto, você está num lugar, está em casa, tranquilo, num lugar tranquilo, confortável, você está sozinha, né? Porque esse espaço, mesmo que seja online, precisa ser um espaço seguro, né? Uhum. E ela, não, tô assim. E de repente eu comecei a olhar o olhar dela, né? E ela olhava assim, agitada, meio apreensiva. E eu perguntei, tá tudo bem? De repente eu ouvi uma pessoa chegando. Que palhaçada é essa? Que bobeira é essa, hein? O que você tá fazendo? E aí ela cresceu ali, aí eu falei, você quer dar um tempinho? Quer resolver o que está acontecendo? Então era o marido que chegou e falou para ela palavras bem pesadas. Depois ela desligou, depois eu mandei mensagem, acolhi ela, tudo, e ela falou assim, ele falou para mim que eu não preciso disso, que besteira é essa, ficar falando da minha vida para os outros, que até hoje eu não resolvi esses problemas que eu tenho. Ela tinha sido traída muitas vezes e ela não estava bem resolvida com tudo isso. Ela escolheu perdoar, mas ela não conseguia viver a leveza que ela teria que viver mesmo tendo perdoado, porque se ela perdoou, ela escolheu ficar ali. Então agora o que a gente pode fazer? A gente tem que tentar reconciliar, viver da melhor forma, e ela não conseguia se relacionar bem com aquele marido, porque estava sempre os pensamentos na mente dela. O que ele fez com a outra? Será que ele ainda está com a outra? Será que a outra é isso? Será que a outra é aquilo? E então ela buscou ajuda para ajudar ela a organizar esses pensamentos em relação ao marido. E aí ele chegou e... Simone, e é tão interessante que eu acho que no seu consultório você deve pegar mais sobre relacionamento também, né? É assim, igual... Também. Porque... eu acho que, dependendo de como que está a mulher, vai interferir, né, na casa, né? E lógico que as principais pessoas que vão ser, assim, nesse contexto aí é os filhos e o marido. Sim. Né? Porque estão ali perto, né? Sim. E geralmente
quando você trouxe uma situação que é muito comum, né? Muito comum, não deveria ser. Infelizmente, né? É quando a gente fala de traição, quando a gente fala, né, de relacionamento abusivo, né? É muito frequente. Eu vejo muito isso no consultório. Como que a gente pode... Porque como cristãs, a gente tem que ter outra visão. Antes de ser cristã, vai para aquele lugar e tchau, e vira para o lado e vai embora. Não é verdade? Que é o mundo hoje em dia. Sim, sim. Né? Não é muito mais fácil? Não. Que é descartável, né? E depois que a gente tem uma visão bíblica, isso realmente pesa. E eu acho que esse pesar é muito complicado, porque a gente volta de novo para os pensamentos. Sim, sim. Né? Porque nós mulheres, primeiro, no nosso mundo, tá muito complicado, porque as mulheres olham para a outra, nossa, mas ela é bonita. Mas a gente fala que é feia, né? A inveja, né? Vem também a comparação, igual você falou. Não, a gente querer ser aceita, aí vem a rejeição, aí vem aquele tanto de pensamento também junto com as emoções, e muitas vezes o perdoar não é perdoado. Igual no caso, eu estou trazendo no caso dessa paciente, e que eu também pego no consultório, aí já é outra coisa, ela não chega já com ataque cardíaco, ela chega com a dor no peito. Então, assim, eu já, assim, é tão nítido as duas, sabe? Que aí eu vou conversar, né? Como sempre. Ouvir a história. Né? Porque aí quando você vai ver, é tanta dor, né? E aí você vai pegando ali, porque a gente fica, é empatia mesmo, né? A gente como mulher, a gente se põe no lugar mesmo, né? E muitas vezes eu até brigo com os maridos do lado, não faz. Mas, assim, é tanta dor que elas sentem ao contar, reviver aquela história ou aquela situação, que realmente tem a dor, né? Psicossomática mesmo, né? E você percebe essa diferença também no consultório quando chega... Com taquicardia? Não, essa é mais ansiedade. Não, aquela que é mais introspectiva... que não dói, corpo dói, não sei o que. Aí você vai ver a história, o sintoma realmente de uma coisa mais assim, mais crônico, né? Aquela coisa assim que já tá vindo, e aí aconteceu alguma coisa que aí não, eu realmente preciso procurar, porque eu não dou conta mais dessa situação. Mas quando a gente fala em relação, nesse caso, de perdoar. Existe perdoar? Perdoar de verdade? Não tá nem no script. Não tá nem... Mas é porque você falou, eu falei assim, gente, mas eu vou perguntar da sua visão cristã. Existe. Com a psicoterapia, entendeu? Tipo assim, porque como eu imagino igual essa paciente aí também. Toda hora que eu olhava, nossa, sabe? E aí eu acho que eu vou pecar 1000 vezes. Eu vou falar para você que existe, trazendo um outro caso. Uma outra paciente, ela foi traída, não foi uma só vez, foram várias vezes que ela foi traída. E quando eu a conheci, tem uns mais de 2 anos que eu a conheci, ela veio buscando ajuda por causa da ansiedade. Ela disse, eu sou muito ansiosa. Eu falei, mas quando surgiu a ansiedade? De onde veio, né? Desde quando você está sentindo isso? O que você sente? Toda aquela investigação, né? E aí veio a traição. E o interessante é que quando ela trouxe a questão da traição, Bianca, no meu ponto de vista, ela tinha sido traída a última vez, tipo, ano passado. E aí, depois de um bom tempo, eu falei, tá, mas me fala aqui, qual foi a última vez que esse homem te traiu? E aí ela falou assim pra mim, Simone, tem 13 anos. Eu falei, 13 anos? E você perdoou? Perdoei. Falei, perdoou mesmo? Perdoei. Aí a gente foi investigar se de fato tinha perdoado. Não, ela não perdoava, ela não tinha perdoado. Ela jogava na cara dele, ela acusava ele. Então isso não é perdão. Quando
ela de fato perdoou, que hoje ela perdoou de fato, o relacionamento deles está no ápice. Por quê? Porque literalmente ela perdoou. Ela decidiu. Exatamente. É uma decisão. E eu sempre falo que o perdão, Bianca, não é você não lembrar daquilo. Porque as pessoas falam, eu queria te esquecer, tirar da minha cabeça. Não é. É você lembrar daquilo, mas não ter mais dor. Então, não ter dor naquela lembrança. Aconteceu? Aconteceu. A gente não consegue, que é algo que eu acho bem interessante, que a gente não consegue mudar aquela situação. Não tem como, aquilo aconteceu. E eu vejo que quando você aceita que aquilo aconteceu, é onde você caminha para o perdão. Você falou, não, isso de fato aconteceu, agora é uma escolha. Eu escolho permanecer ou não. E ela escolheu permanecer, trabalhando questões, restaurou o relacionamento, a autoestima dela, a vida a dois. Esses dias mesmo, conversando com ela, ela falou, Simone, eu estou vivendo os melhores tempos da minha vida. Como mulher, como esposa, como mãe. Que bênção. Então, aquilo de fato aconteceu. Que bênção. Então, é possível. É possível. Sozinha não, sabe, Bianca? Mas com a ajuda de Deus, né? Com certeza. Porque, assim, quem vai... Porque lembrar ou qualquer alguma coisa assim, pode lembrar, mas para não doer, é só Deus. Né? Porque vai vir. O amor que nos amou primeiro. Né? Que vai ficar pequeno, que nos né? Perdoou. Exatamente. Vai ficar pequeno. Uma coisa que me chama a atenção é que muitas mulheres extremamente capazes, bonitas, inteligentes, ainda se sentem insuficientes. Por que isso tem acontecido tanto hoje em dia, Simone? O que você acha? Um ponto que eu vejo, sabe, Bianca, vendo em consultório, é que essa força que essa mulher adquiriu é um mecanismo de defesa. Na maioria das vezes, quando essa mulher é muito forte, se a gente for olhar lá atrás, na infância, na adolescência, ou mesmo na vida adulta, ela foi necessário ela ser forte, então ela aprendeu a ser forte. Então, o que eu vejo? Ela é forte aqui de fora, ela mostra uma força muito grande, muitas vezes até uma performance, mas como que essa mulher está por dentro? Quebrada. Ela não consegue organizar suas próprias emoções. Não estou dizendo que são todas, porque a gente não pode generalizar, mas na grande maioria das vezes, por detrás de uma mulher extremamente forte, fala firme, tem um sofrimento lá atrás que fez com que ela fosse daquele jeito. Precisasse ficar daquele jeito. Precisasse ser daquela forma. E muitas nunca vão ser tratadas. Não, porque elas acostumaram com isso. E então elas... E quando que você acha que elas procuram? Quando já não dá conta mais? Na maioria das vezes é quando vem a exaustão, né? É aquele eu não aguento mais mesmo. É assim, o que está acontecendo comigo? Então agora vamos começar a sessão. Pois é. Realmente, não, e isso assim é bem característico. Nossa, demais. Porque a gente que está muito com mulheres, e a gente vai percebendo quanto que... e também, né, nos estudos bíblicos, a gente, na igreja, tudo, a gente vai vendo que muitas vezes a gente faz performance também. Sim. Né? Umas a gente teve, tá, hoje eu preciso, mas será que realmente eu preciso? Né? E essa performance é para quem? Né? Então, assim, são perguntas que a gente começa, e nós mulheres temos que começar a perguntar mais isso, né? Para que eu estou fazendo isso? Por que a motivação? Uma palavra que tem, assim, eu tenho perguntado muito para mim mesma, sabe? Quando eu vou fazer alguma coisa, ou eu vou fazer alguma... qualquer coisa, assim. Eu tenho tentado perguntar assim, mas qual que é a motivação do meu coração para isso? Sabe, assim, a motivação é realmente... eu gosto disso, eu quero isso, né? E quando a gente começa a se perguntar isso, a gente começa a intenção daquilo ali.
né? Para que é? E a gente começa a se conhecer um pouquinho mais, porque talvez a gente vai descobrindo que muita coisa a gente nem gosta. Verdade. Né? E esse se conhecer, tem hora que a gente se espanta com algumas coisas, né? Que a gente vai deixando. E depois de velho vai ter que resolver tudo, gente. Mas é assim mesmo. Mas aí vem um ponto, Bianca, que a gente pode, já falando de olhar para trás, para a infância. Por exemplo, uma criança que ela foi criticada demais, cobrada demais. Será que ela vai chegar na vida adulta e essa cobrança que ela teve não vai gerar algum tipo de prejuízo na vida dela adulta? Com certeza. Por exemplo, uma criança que foi cobrada demais, ela vai chegar na vida adulta com perfeccionismo exagerado. E muitas vezes as pessoas acham, perfeccionismo é bom. Não, perfeccionismo gera ansiedade. É uma conta que nunca fecha. Porque a pessoa quer que aquilo seja num padrão de excelência tão grande que é inexistente. Aí vem a expectativa. Exatamente. N experiências em consultório, assim, de pessoas que hoje nutre, não consegue sair desse perfeccionismo, mas foram crianças que lá na infância foram extremamente cobradas, foram extremamente criticadas, e aí ela também acaba sendo um mecanismo de defesa, né? E isso é interessante também, né, Simone, para a gente que é mãe, a gente ter cuidado com porque a gente está olhando só para a mulher, Sim. Né? E aí agora a gente na nossa maternidade, né, como mãe, o que você sugere? Os cuidados, assim, sabe? Olha, eu acho que tudo começa aí mesmo, onde você está dizendo. E toda criança tem necessidades emocionais básicas. E quando uma necessidade emocional básica ela não é nutrida, vai chegar na vida adulta com as consequências daquilo que não recebeu. O que, por exemplo? Uma criança precisa receber validação. Claro que você não vai pegar a criança e colocar no pedestal e ele vai ser o pequeno imperador. Mas a criança precisa ser validada no que ela faz, que foi bem feito, no que ela conseguiu executar de acordo com a idade dela. E isso vai fortalecendo essa criança para ela chegar na vida adulta e não necessitar do aplauso das pessoas. Porque de ser aceita, né? De ser aceita, exatamente. Porque isso é uma ferida emocional, né? A ferida emocional da rejeição, do abandono. E, às vezes, a gente acha que abandono é só aquele pai que vai embora. Não! Você pode estar presente. Exatamente. Está presente, mas está ausente. Está presente, mas está no celular. No celular. E a cabecinha da criança, ela não pensa como um adulto. Meu pai está no celular. Não, ele não me ama. Ele não está brincando comigo, porque as interpretações que uma criança faz é totalmente diferente. Ele não tem maturidade para interpretar que o pai está ali do lado dele, que ele só está jogando, ou está no celular, ou está fazendo alguma coisa. Na verdade, ele vai interpretar: meu pai não me ama. Deixou a criança muito tempo, isso depende muito do temperamento da criança, mas a criança sai 5 horas da escola, busca a criança 5h30, no outro 5h15, a criança fica sempre lá esperando. Isso daí pode gerar na criança um sentimento de abandono, de rejeição. Todos os colegas têm o pai que vai na escola nas comemorações. O pai ou a mãe não vai. Então, as interpretações é de acordo com a idade que ele tem, né? E como que vai virando uma bola de neve? Porque se o filho foi criado assim, vai ser um adulto, vamos falar assim, problemático. Ele também vai ter filhos e o filho vai ser do mesmo jeito, porque ele achou que aquilo é, né, assim. E aí quando fala quebra de maldição, ou mesmo quando fala repetição de padrão. E a gente tem que quebrar isso. Exatamente.
né? E não é só falando espiritualmente, não, vai muito mais que isso, porque isso é psicologia, isso a gente tem observado mesmo, né? E se a gente vai vendo uma família há várias gerações, a gente vai vendo que vai repetindo, Sim. né? Padrões mesmo e que tem que ser quebrados. E quem tem que quebrar e quem quer essa responsabilidade de quebrar, assim, é a mãe e o pai, né? Nós temos autoridades, assim... Sou eu, né? E a autoridade vinda, né, cristã de Deus, para poder fazer isso, né? Para orar e tentar... Porque não é fácil quebrar padrões, né? Mas tem esse lado espiritual, Bianca, mas também tem o lado natural. Porque o que é uma repetição de padrão? É eu, de forma inconsciente, fazer o que os meus pais fizeram ou faz. E para parar, eu também não decidi. Agora, para parar, eu preciso ter consciência. Uma também. pessoa não muda se ela não tiver consciência que o que ela está fazendo não está correto. Ou que o que ela está fazendo, ela está repetindo o padrão que os pais repetiram. Um exemplo muito simples. A grande maioria das mães gritam. Não é? A grande maioria. Aí ela vira pro filho, você não grita comigo. Mas ela própria está gritando. Aí aonde que o filho aprendeu a gritar? Então ele está repetindo o padrão da mãe. E a mãe? Da mãe dela. E assim é onde a repetição de padrão acontece. Não é só, por exemplo, em relação a drogas, porque o nosso cérebro, aquilo que ele é repetido constantemente, ele entende aquilo como uma verdade. Ele naturaliza aquilo. Então, o que está sendo repetido todos os dias na minha casa? O que está sendo repetido todos os dias na minha família? Porque o meu cérebro vai entender isso como natural, como verdadeiro. Simone, é muito complicado, não é? Viver tá ficando complicado. Tô aqui pensando, falei, gente, Deus, então, até para respirar eu tenho que ficar pensando. Nossa, o meu pensamento, a minha ação, minha emoção. Não posso, né? Tipo assim, é muito, porque tudo vai ter uma consequência. Né? É a gente coordenar. Uma coisa que eu sempre digo é pensar no que está pensando. Que é uma coisa que a gente não para fazer. Simone, pensar no que está pensando? Sim, pensar no que está pensando antes de agir. Porque se eu penso no que eu estou pensando, aquilo tem grande chance de não se tornar uma ação. É porque... Você vai ver, você respira, né? Exatamente, sair do automático. Tira, talvez, aquilo que você acha que é grande. Na hora que você começa a pensar assim, não, mas não é tão assim. Exatamente. São ferramentas, né? Ferramentas. Exercícios, tarefinha de casa. Jesus, amado. Pensei que tinha saído dessa época, gente. Tarefa de casa. Agora vai começar outras tarefas de casa. Exatamente. E... esse daqui eu acho que a gente já falou um pouquinho. Como que a mulher percebe que está vivendo uma dependência emocional, não um relacionamento saudável, não só em relação ao marido, mas amigo. Quando que relacionamento tóxico, isso, né? Como que você percebe ou é algum sintoma, alguma coisa assim para a gente poder... Porque quem está dentro geralmente não percebe. Com o passar do tempo, aquela mulher, ela vai percebendo que, por exemplo, é tudo muito sutil, né, Bianca? Tudo começa muito sutil. O abusador, se a gente for falar, ele não vai começar já com estratégias de abuso. Então, tudo é muito sutil. Se a gente falar um pouquinho dessa questão de abuso, trazendo o narcisismo ou traços narcisistas, um homem com traços narcisistas, ele não vai chegar ali logo maltratando aquela mulher. Ele vai chegar de forma sutil e trazendo tudo que ela precisa. Como elogios, sendo carismático, sendo amoroso, atendendo todos os pedidos dela. Então, o primeiro ponto que ele chega é trazendo ela para perto, afastando ela das pessoas que ela mais ama. Então, nesse início, ela não vai perceber que ela está num relacionamento abusivo, porque ele conversa com ela e ela se abre com ele, falando das necessidades dela. E o que ele faz? Atende todas. Então, no ponto de vista dela, ele é o quê? Ele é um super-homem. Né? Ele era
tudo que ela queria na vida toda. E aí, passando algum tempo, é onde os abusos passam a começar a existir, né? Muitas mulheres acham que abuso é bater, xingar, mas Sim. é muito, igual você falou, é sutil, né? Sutil. É coisa do tipo assim, essa roupa tá linda, mas... O tal do mais. Mas eu não acho que você deveria vestir esse tipo de roupa, porque... Por exemplo, se ela está muito bonita e ele se sente inferior, porque um abusador, na maioria das vezes, ele se sente inferior, ele não quer que ela brilhe. Então, ele vai, de alguma forma, atacar ela. E aí é onde começa os mais, onde a mulher começa... Já ouviu falar em gaslighting? Não. Gaslighting é uma forma de manipulação verbal mesmo, onde esse abusador, ele vai falando tanta coisa para essa mulher, tipo, você acha que você é bonita? Você não é bonita. Você acha que alguém vai te querer quando você sair dessa relação? Ninguém te quer. Então ele vai de uma forma muito profunda, entrando na mente dela, a ponto dela duvidar das suas próprias capacidades. A ponto dela falar assim, você disse isso. Aí ele filha para ela, você tá louca? Eu nunca te falei isso é coisa da sua cabeça. Você tá inventando coisa da sua cabeça. Então a mulher, muitas vezes, ela chega no consultório, Bianca, assim, eu tô ficando louca. Porque lá em casa eu falei para ele que ele disse que não disse. Eu falei que ele fez, ele disse que não fez. Então a mulher começa a duvidar das suas próprias capacidades. E você falou de narcisista. Narcisista é uma personalidade? Tem cura? Como que é? Não tem cura. E a pessoa narcisista, ela tem um senso de grandiosidade, né? Ela não aceita ser diminuída. Então, para ela é ela, exatamente, é ela. Então, ela não aceita de forma alguma ser inferior, não aceita perder. Ela vai se aproximar de uma pessoa, de certa forma, para tirar algo daquela pessoa. Então, é um transtorno de personalidade, não tem cura. E ela tem... e a pessoa narcisista não tem noção que isso é narcisista. Então, não chega na consciência, tipo assim, nossa, eu tenho que mudar porque eu sou narcisista. Eu estou maltratando a minha esposa, por exemplo. Não. Se é tão sutil, por exemplo, se ela vai cobrar alguma coisa, você gritou comigo, aí ele vai virar a culpa, voltar a culpa para ela e vai dizer assim, tá, mas eu gritei com você porque você fez aquilo comigo. Se você não tivesse feito aquilo, eu não tinha gritado com você. Você me traiu, tá, mas eu te traí porque você não quis ter relação comigo. Então, ele nunca... A mulher vai se sentir culpada ainda. Aí entra o gaslighting. A mulher, ela vai se diminuindo porque ela já passa a não saber mais quem ela é. E você recebe muita mulher assim? Recebo, Bianca. Infelizmente. Então, se você relaciona com narcisista, é melhor você largar. Olha, aquela bem assim. Pois é, agora vamos lá, nós somos cristãs, hein, Bianca? Então, Senhor Jesus, é uma cruz muito grande para essa mulher. Não, Senhor, o que nós podemos fazer para essa mulher? Agora, existe uma forma que essa mulher pode aprender a trabalhar a sua mente, o seu psicológico, né? Claro que a gente precisa avaliar o caso da pessoa, cada caso é um caso, mas na grande maioria das vezes, essa mulher pode aprender a neutralizar internamente o que vem da outra pessoa. Mas é tão complicado quando é do seu próprio esposo, né? Assim, é muito, mas aí vamos entender que aquela pessoa tem um transtorno e aquela pessoa não consegue distinguir que o que ela faz está machucando de fato o outro. Ele não tem essa consciência. Não. De que, tipo assim, faz isso, fez aquilo, e ela não tem. Porque o ponto dele, Bianca, é que é sobre ele. Ele é maior. Então, se ela está sofrendo, o problema é dela do sofrimento, não é dele o sofrimento. E não foi ele que fez ela sofrer. Ela escolheu sofrer. Mas... Ela escolheu sofrer. E a grande não tem maioria... remédio para isso, não? O narcisista...
Não, senhor. Ele precisa de tratamento, né? Precisa de ajuda. Mas não vão, né? Porque pensa, uma pessoa que se acha, não sei o quê. Agora certeza vamos pensar que o narcisista, ele também foi vítima um dia. Porque na maioria das vezes, uma pessoa narcisista, ela veio de uma família totalmente disfuncional, que essa criança sofreu muitos abusos, pode ser homem ou pode ser mulher, sofreu muitos abusos, e ele acabou desenvolvendo essa forma de lidar. E aí, outro ponto pode vir de que acaba contribuindo para que isso aconteça, né? Outro ponto que a gente pode ver, pais que colocam crianças no pedestal. Então, a criança cresce e ela não aceita menos do que ela recebeu. Então, ele acha que todo mundo deve aquilo tudo a ele, que Entendi. ele precisa ser vangloriado, ele precisa ser elogiado, ele precisa ser bem cuidado, ele precisa ser servido. Entendi. Então, também mais um cuidado dos pais para evitar isso também. Exatamente. É, muito complexo mesmo. Esse é um assunto bem profundo. Bem profundo mesmo. E existe uma dificuldade muito grande hoje, né, da mulher se priorizar. Você percebe isso também, principalmente lá, né, no consultório, as mulheres cuidam do filho, cuidam do marido, trabalha e vai se deixando para depois. E psicologicamente esse depois também não é só, a gente falou da infância, né? Falou de um relacionamento, mas agora é das escolhas dela, da vida dela em relação, não se priorizou. E aí, e agora? Né? Meus filhos já estão um pouquinho maior, ou meu marido, né? E agora é sobre mim. E como que é esse olhar quando chega lá até você, assim? Muitas mulheres nunca se olharam, né, Bianca? Elas nunca se olharam, às vezes por falta de tempo, elas priorizaram, porque a mulher, na grande maioria das vezes, ela tem esse cuidar do outro desde pequena. A mulher aprende isso com a mãe, com os avós, vai cuidar da boneca, vai cuidar da casa. Então, esse cuidado vem desde lá da infância. E muitas pegam isso como um fardo muito grande e não conseguem administrar. Que ela pode cuidar do marido, ela pode cuidar da casa, mas ela também precisa cuidar dela. Então, muitas mulheres se abandonam nesse caminho. Muitas delas na maternidade, que é onde ela se doa tanto para o filho que ela passa a não olhar para ela. E esse não olhar para ela, porque aí é o quê? É algo que vai vindo como uma bola de neve. Porque aí, por exemplo, ela passa a não cuidar dela do corpo. E aí ela vai ficar com excesso de peso. Esse excesso de peso mexe com a autoestima. Mexe no relacionamento. Exatamente. E aí, o que ela faz? Ela começa a se anular, passa a não querer sair. Então, é essa bolinha de neve. Então, ela chega muitas vezes perguntando, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não tenho mais vontade de sair, eu não quero mais me relacionar. E aí, onde começou tudo isso? Onde essa mulher parou de olhar para ela e priorizou, às vezes, só o filho? Onde esqueceu do marido? Onde não cuidou do relacionamento? Então, isso acontece na psicoterapia. A gente vai buscar isso e juntas buscar resgatar essa mulher, o amor que o Senhor tem por nós, porque eu sempre falo que o autoconhecimento, Bianca, ele se aprofunda quando eu conheço quem é Deus, que aí eu sei que o Senhor me criou a imagem e a semelhança dele, eu sei que eu sou amada, por quê? Porque o Senhor me amou, e a Bíblia fala que ele nos amou de uma forma tão extraordinária e espetacular que não existe nenhum outro amor como esse. Então, não é a gente querer se colocar como
uma super mulher, Uhum. mas é a gente entender que existe um Deus que nos ama e por isso a gente pode também nos amar. Claro que com equilíbrio, não colocando a gente acima de nada, mas cuidando da gente, porque aí envolve cuidar da saúde, cuidar da alimentação, cuidar dos pensamentos, cuidar da saúde como um todo. Porque eu vejo muito no consultório pessoas que chegam lá sem saber qual área da vida que quer resolver, porque é a área emocional, é a área física, é a área financeira. Então vamos começar por algo onde a gente começa a conversar para ver qual das áreas da vida, das dimensões da vida que está mais desajustada para começar a resolver, porque a gente não vai resolver tudo de uma vez. E existe, igual na psicoterapia, não, são tantas sessões e aí melhorou, vai embora? Como que funciona? Na verdade, às vezes as pessoas chegam, que eu já tive pessoa falando assim, que eu sempre pergunto, né? Qual é o seu objetivo? O que te trouxe? Né? Aí a pessoa, uma falou assim para mim, eu quero ser curada. Aí eu falei, meu Deus, então você procurou o lugar errado, porque eu não consigo curar ninguém. Aí ela olhou assim para mim, mas eu queria ser curada. Eu falei, pois é, eu tô aqui para ajudar você. Agora, curar as pessoas, eu não tenho esse poder. Então, o que a gente faz? A gente ajuda a pessoa a entender o que ela está vivendo, a compreender o que está passando na vida dela. E Deus, ele é essa força que a pessoa precisa para sair desse lugar, para renovar a mente, para organizar os pensamentos. E isso pode, assim, ser 1 ano, 2 anos, depende de cada... Depende de pessoa, porque aí vem... Pessoas que são de um temperamento, um jeito de ser mais resolvido, ela fala, entendi. Era isso. Perfeito. Já sei. Obrigado, tchau. Obrigada, tchau. E aí ela, era isso que eu precisava de ouvir, era isso. E aí poucas sessões ela consegue resolver. Tem pessoas que têm dores emocionais mais profundas, que aí a gente olha para uma coisa, depois a gente olha para outra e vai aprofundando ali nas histórias familiares, ela vai trazendo dores, então vai demorar um pouco mais. Entendi. Então não tem como eu falar, faz tantas sessões que vai resolver. Vai com o tempo, vai vendo. E depende de como, por exemplo, eu passo exercícios para ela fazer mesmo em casa, para que ela própria, porque o meu intuito, Bianca, é o que eu sempre falo, eu não estou aqui para caminhar com você pro resto da sua vida, eu estou aqui para ajudar você a ser sua própria terapeuta. Não. Eu estou aqui para ajudar você a ser sua própria terapeuta, com as ferramentas, com os exercícios. Daqui a um tempo você mesmo consegue. Então isso, eu posso usar esse exercício que vai me ajudar. É esse aspecto? Por exemplo, eu estou sentindo um pouco ansiosa. Vamos fazer exercício de respiração? Vamos fazer a respiração quadrada, respiração diafragmática. Vamos questionar nossos pensamentos. Vamos buscar dentro da gente, né, o que de fato me fez pensar sobre isso. Entendi. E aí a pessoa passa a conseguir, ela própria consegue se autoajudar. Entendi. Simone, você integra os princípios bíblicos na sua jornada, principalmente aí, né, nas suas sessões. Como a fé participa do processo de cura emocional, sem substituir o cuidado terapêutico? Como que funciona? A gente não pode esquecer que o Senhor ele pode usar pessoas para ajudar o outro nesse processo de cura, mas é o Senhor que precisa estar na frente de tudo, né? E quando você usa a terapia com esse olhar bíblico, isso é uma força maior para aquela pessoa, né? Porque ela tem como ela se fortalecer em Deus para conseguir vencer aquilo que sozinha ela não consegue, né? A maioria das suas pacientes são cristãs? A grande maioria, mas eu tenho que são também católicas, né? Tenho do candomblé, tenho espíritas, mas a grande maioria são católicas e evangélicas. Entendi.
Tem muitas mulheres que estão nos ouvindo e talvez estejam emocionalmente cansadas, fadigadas, mas funcionando automático mesmo. Qual é o primeiro sinal de que ela precisa urgente pedir ajuda? A irritabilidade. Vamos sentar e ouvir, gente. Quando uma mulher começa a estourar demais, irritada demais, grita demais, o corpo exausto, pode dormir 8 horas, 10 horas, que acorda no outro dia como se não tivesse dormido à noite. Esses são alguns dos sintomas de que essa mulher está exausta. Muitas vezes não é só fisicamente, né, Bianca? Porque está dormindo, exatamente. Né? São as horas de sono. Outro ponto que você observa é em relação à comida. Porque eu sempre falo que muitas mulheres, ela come emoção, né, Bianca? A fome hedônica, né? Exatamente. Come por os seus sentimentos, Sim. né? Do mesmo jeito que eu vejo no consultório, no tratamento de obesidade, muitas mulheres que aí a gente vai conversar, né? E para a gente identificar qual tipo de fome que é daquela paciente. Muitas têm compulsão alimentar junto com a hedônica, e quando a gente vai ver isso, vem muito mais profundo que isso, né? Tem o emocional, tem o psicológico aí, o emocional, mas também tem aquela que, enquanto tá na emoção, não come. Do mesmo jeito que eu pego aquela que come sem ter vontade, tem aquela que quando passa por algum problema, não come. Né? Ai, não, eu vou comer entala, eu vou comer, me dá ânsia de vômito, não desce, né? Então, assim, e aí a gente vai vendo que realmente não é só sobre peso, composição corporal, tem mais coisas por trás disso daí, né? E aí que entra o que eu falo, né, do método que eu desenvolvi, que é o método 360 graus, que aí não é só então vamos passar um remédio para diminuir essa vontade de comer, essa compulsão, tá, mas na sua casa, como que tá seu filho, saiu do emprego, sabe, assim, e aí você vai, uma visão integral, 360 mesmo, então, posso te ajudar nisso daqui, mas eu não estou mais capacitada hoje aqui para poder te ajudar nessa parte, mas aqui eu vou já te encaminhar, já vamos ver o que é isso, já vamos fazer outro exame, né, assim, porque não adianta essa paciente ser emagrecida. Sim. Você concorda comigo? Ai, não, eu passar um Contrave ou um Envance, ou que seja um Monjaro para ela, que são ferramentas que ela vai emagrecer, certeza. Mas na hora que a gente for desmamando essas medicações, ela vai engordar tudo de novo. Por quê? O tratamento da cabeça voltou. O emocional. E isso, assim, eu posso falar porque eu já fui assim também, né? E muitas vezes a gente se pega assim também, porque é de você, né? Então, realmente você tem que segurar. Porque como eu cheguei a pesar 114 quilos, fiz bariátrica, pus balão, tudo é o quê? Não tratei a cabeça. Por que eu tive reganho? Né? Ai, fiz a bariátrica e tive reganho. Ai, foi o médico ou foi a cirurgia em si? Não. Eu não conseguia comer, mas eu ia tomar latinha de leite condensado. Eu não conseguia comer na época, não era cristã, ia beber cerveja. Né? Porque é líquido, é mais fácil, mas é calórico, então assim, não traz tratei. Uma certa satisfação, né, Bianca? Porque justamente. É onde traz de forma inconsciente, mas você está trazendo uma recompensa. Recompensa. Né? E aí, por que dessa recompensa? Olha, quando a gente vai começando, né? Essa recompensa, por quê? Porque você precisa ser aceito ou teve uma rejeição, aí vem estudos aí né? De por que foi desenvolvendo tudo isso. E se você só ficar no tratamento medicamentoso, sem realmente cuidar do espiritual, da alma mesmo, você não vai ter um tratamento longínquo, né? Vai ser realmente só aquele tratamento, pronto, terminei, vou voltar a engordar de novo. E esse método 360 graus é justamente isso, é cuidar dos pilares emocional, espiritual, nutricional, sono, hormonal, alimentação, né? E o que eu posso mentorar esse paciente para ter uma vida plena,
essa plenitude, como diz, eu falo que é o Papai do Céu que faz. A gente é só usado para poder orientar em relação a todos esses pilares, para deixar eles equilibrados o melhor possível, pelo menos tentar, para a gente ter uma longevidade aí melhor. Exatamente, né? Perfeito. E, Simone, eu sempre, antes de ir para essa última pergunta, para as mulheres que estão nos ouvindo, tanto aqui no YouTube, no Spotify, qual a mensagem que você gostaria de deixar para elas? Eu vejo que nós precisamos olhar para a gente. E em um momento ou outro da vida, nós vamos sofrer. Vai ter luta, vai ter dificuldade, mas não esqueça que o Senhor prometeu estar com você todos os dias da sua vida. E lembre de olhar também para você. E um ponto que você também pode trazer é nunca acredite em tudo que você pensa, porque a nossa mente mente. Isso é forte, hein? É. Bianca, de 80% a 90% de todos os pensamentos que nós temos nunca vão acontecer. Ah, isso daí eu ouvi. Porque a gente acredita no que a gente pensa. E tudo aquilo que você repete constantemente torna uma verdade para você. Quais são as verdades que eu estou repetindo para mim mesma? Por exemplo, eu nunca vou conseguir ter um casamento abençoado. Isso é uma verdade que eu estou repetindo para mim. Se eu estou repetindo isso todos os dias para mim, eu não vou fazer nada para melhorar meu casamento. Porque se eu falo isso, meu cérebro entende que isso é verdade. Então eu não vou lutar, eu não vou fazer nada. Por que a maioria da gente fica acomodado? Porque a gente está contando algumas mentiras para o nosso cérebro e ele está aceitando isso como verdade. E outra pergunta, assim, que todos os nossos convidados, quando vêm, eu sempre pergunto, Simone, antes da gente encerrar, porque eu acredito que, né, a saúde vai muito além do corpo, né? Ela passa pela alma, pelo propósito, pela fé. E fala pra gente, você já viveu um momento claro do agir de Deus na sua vida, em algum momento, algum milagre? Conta pra gente. Nossa, inúmeras vezes, né? Muitas vezes onde você olha assim e você fala, meu Deus, e agora, né? Um ponto assim que mexeu muito comigo, que eu pensei é Deus mesmo, foi quando eu vim embora e deixei a minha filha. Eu tenho 8 anos que eu estou aqui no Brasil e a minha filha lá, e então assim foi muito difícil, principalmente quando eu vim embora e eu cheguei um dia, no outro dia ela me liga e fala para mim, mamãe, posso te chamar numa chamada de vídeo? Aí eu falei, sim, claro que pode. Quando eu olhei para ela, ela estava com os olhos inchados de tanto chorar, e aí ela estava grávida. E ela estava grávida já de 4 meses e ela não podia ter filhos. E ela falou, como assim, mamãe? Eu tô grávida, como assim? Então aquilo para mim foi um momento que eu precisei muito de buscar em Deus força naquele instante para poder... A vontade de voltar. Trazer força para ela, porque eu não estava lá. E ela descobriu uma gravidez sendo estéril, não podendo ter filhos. E agora, o que eu vou fazer, né? A senhora não está aqui? Como assim? Como assim? Eu falei para ela, filha, o Senhor sabe o tempo determinado de todas as coisas. Se Ele te deu um filho agora, é porque esse era o tempo. Então, esse foi E veio uma gravidez complicada, veio diabetes na gestação, veio hipertensão, veio toda uma complicação e eu sem poder estar lá com ela. Mas aí depois ela teve outro filho? Teve. Olha como Deus é maravilhoso. Teve. E aí, olha para você ver, em relação ao que a gente está dizendo do cuidado de Deus. Eu vim embora, a ausência minha, a gente sempre foi muito unidas e Deus trouxe primeiro Macai para estar ali com ela, né? Que, sem sombra de dúvida, foi a força dela. E outro ponto algo assim que foi Deus mesmo, foi chegando aqui, assim que eu cheguei aqui, a mamãe que sempre teve a saúde debilitada, foi cada dia que passa ficando mais doente,
e ela faleceu há quase 3 anos. E naquele momento que ela partiu, algo assim que eu e a minha irmã, nós ficamos 2 meses mais ou menos ali nos cuidados como mãe, e nos últimos dias a gente ficou ali aguardando o momento que o Senhor ia recolher a mamãe. Então, assim, naquele momento foi muito difícil, e eu pude estar ali com a minha mãe naquele momento, e assim que ela fechou os olhos, partiu mesmo, eu estava ali com ela e agradeci o Senhor porque Ele me trouxe, e o privilégio que eu tive de estar ali com ela naquele momento, podendo demonstrar amor para ela, cuidado, até carinho. o último minuto. E eu e a Léo fizemos tudo que estava no nosso alcance. Então, aquele foi o momento assim que eu vi mesmo o agir do Senhor ali. E a gente vê também nesse agir do Senhor como que Deus tem o controle de todas as coisas, né? A soberania. Porque se fosse para você, né? Ai, não, mas por que eu vim agora, né? E aí, nossa, mas Senhor, eu saí de lá, aconteceu isso, né? A gente começa a perguntar, você não acredita que o Senhor fez isso comigo, né? Assim, não, tá brincando. Naquele momento, meu coração encheu de gratidão, apesar de tudo que estava acontecendo, pelo privilégio que o Senhor me deu de ter vindo embora e ter passado ali 4 anos e meio cuidando dela, presente. E eu tinha falado isso antes com Deus, que eu não queria de forma alguma que ela partisse sozinha, que eu queria estar com ela. E eu estava naquele momento ali com ela, então eu e a minha irmã louvamos muito a Deus e agradecemos. E foi algo assim que o pessoal do hospital que ela estava, gente, eu nunca vi algo assim. A gente cantava com ela, orava com ela, e isso foi até o momento que ela partiu. E Deus sabe de todas as coisas, a hora de todas as coisas, e realmente o controle é dele, né? Eu perdi meu pai também faz 2 anos e pouco, e realmente assim, ele ficou alguns dias no hospital, e a gente, né, ficava lá o tempo todo, né? E ver ele partir assim, né? Quando a gente fala, as meninas falam assim, nossa, doutor, mas você é muito forte, porque eu ajudei a entubar, eu ajudei, né, eu tava ali, né? Tipo assim, mão na massa mesmo, tudo, lógico que tava uma equipe, tudo, mas eu tava ali, tudo, ajudando a reanimar na primeira vez, tudo. E quando eu não tive o luto, sabe aquela coisa assim? Porque foi tanta coisa, aí gente em casa, e aí logo, né? E aí depois disso já comecei a trabalhar depois de na verdade, nós enterramos papai. À noite eu fui para São Paulo no curso de nutrologia. E aí, em São Paulo, quando eu não ia, né? A minha irmã e minha mãe falaram assim, não, seu pai queria muito que você fosse, ele nunca ia, né? Sim. Já você fez tudo que tinha que ser feito, ele, né, foi, agora vai. Então, assim, eu entrar naquele avião, né, e, tipo, olhar para trás e, tipo, assim, e saber que por mais gratidão que eu tivesse de Deus ter me dado força de estar ali com ele naquele momento, da dor, mas, assim, e ter que ser forte, né, para poder chegar lá, estudar e voltar, e na segunda-feira já trabalhar. Então, assim, muitas vezes eu pensei, gente, eu acho que eu não tive o luto, sabe? De pegar e falar assim, nossa, hoje eu vou chorar. Chorar assim. Aí tem dia que eu falo isso pra minha irmã, né? Aí ela falou assim, mas você foi boba, porque eu chorei. E choro até agora, né? Tipo assim. E isso é muito importante, né, Bianca, e você falando assim, né? Me veio esse pensamento que eu nunca nem tinha falado, assim, de realmente eu nunca... Você falando de sua mãe e tudo. Eu fiquei com ele tudo, mas como médica, sabe aquela coisa assim? Não como elaborar o luto como filha. Como filha, sabe? E aí hoje, eu fiz tudo, né? Assim, eu vejo que eu fiz, mas porque Deus me sustentou, lógico. Mas e depois, assim, lógico, fiquei triste, né? Lógico, mas assim, aquele luto mesmo de filha, eu não tive tempo. Porque aí, né, é um tanto de coisa para resolver, e aí logo... Aí você falando assim, eu falei, gente...
E isso também interfere em outras coisas para frente, né? Exatamente. Você está aí falando e a mente está aqui, né? Porque é exatamente o que acontece. Isso lá na frente, que é o luto não elaborado. Você não teve o tempo para viver esse luto. Isso lá Do na mesmo frente, jeito que tem o luto que chega paciente com 1 ano, que o pai, ou 2 anos que o pai morreu e que o paciente ainda tem o luto prolongado e tem o elaborado, não tem? elaborado. O que seria esse luto elaborado? É você viver a tristeza, a dor daquilo. Porque o que a gente precisa entender, Bianca, que as nossas emoções, ela é um presente de Deus para nós. Até a própria palavra de Deus diz que Jesus chorou. Então, as nossas emoções é um presente de Deus para nós. Agora, o cuidado que a gente precisa ter é porque a gente não pode ser guiado Por elas, né? direcionado por essa emoção. Mas a gente pode sim viver a dor, ter tristeza. Claro que a gente precisa viver as nossas emoções. O cuidado que a gente precisa ter é não deixar que essas emoções, esses sentimentos guiem a nossa vida, né? Simone, obrigada por você ter vindo, né? Nos ensinado, aprendi muito com você. Hoje foi muito edificante mesmo, né? E eu tenho certeza que as mulheres, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, também sentiram a mesma coisa. Obrigada mesmo. Bianca, foi um privilégio para mim estar aqui com você. E o que a gente precisa, de fato, é cuidar dos nossos pensamentos, né? Porque a nossa mente, ela tem essa função de pensar. E o que a gente precisa é aprender a nutrir bons pensamentos. Muito obrigada, foi um privilégio estar aqui com você. Obrigada mesmo. E se vocês querem saber um pouquinho mais sobre a Simone Reis, vou deixar aqui o Instagram, o contato, porque aí vocês podem entrar em contato com ela. E para quem não me conhece ou não sabe onde eu atendo aqui na Clínica Magnífica, aqui em Ceres. Aqui também vai ter meus contatos. E vem fazer parte desse podcast Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma. E se você ainda não faz parte também desse podcast ou conhece alguém que goste desses assuntos, porque aqui a gente fala de saúde como um todo, manda esse link, vai edificar a vida de muita gente. Falando sobre um grupo LIB, Lipedema, Informação e Bem-Estar. É um grupo do WhatsApp que nós somos mais de 100 mulheres que têm lipedema ou está sobrepeso. Ali tem muito acolhimento, sem julgamento e também informação de qualidade. Vou deixar aqui o link também. Que Deus te abençoe. Ótimo mês, ótima semana e fica com a gente.